Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha dar entendimento para todos nós termos consciência, termos conhecimento, termos discernimento espiritual para entender a sua palavra, a palavra de Deus. Quando a gente fala em palavra de Deus, nós vemos que toda a palavra de Deus é santa, é inspirada por Deus. Mas há quem se sustente apenas com a palavra do Novo Testamento. E há outros que se sustentam, no caso, alguns cristãos se sustentam com a palavra do Novo Testamento. E os judeus se sustentam com a palavra do Velho Testamento. E aí as perguntas começam a surgir. Mas vem cá, qual que está certa? A do Velho Testamento ou a do Novo Testamento? Bem, quando Deus manda a gente, quem crê será salvo, está se referindo à palavra de Deus em si. A história de Israel é óbvio que começou lá com Abraão, na chamada de Abraão, quando Deus chamou Abraão, e através de Abraão formou um povo, uma nação, para que essa nação, separada das nações pagãs, diga-se de passagem, as nações idólatras, então Deus tivesse um povo separado dos povos pagãos que se cultuavam um só Deus, um só Senhor. Então, dos hebreus, deles vieram os patriarcas, os profetas, os reis, etc., os sacerdotes, e realmente de uma das tribos dos patriarcas nasceu Jesus. O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela um ser celestial, um ser dele. Então, ali nasceu o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, e dentre um povo separado dos demais povos, os povos que eram pagãos, que eram idólatras. Então, Jesus nasceu de um povo que só cria em Deus, no Deus vivo. Mas existem muitas religiões hoje que creem num só Deus também. Eles creem num só Deus. Mas o Deus deles, cada um tem o seu próprio Deus lá fora do contexto do cristianismo. Então, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, e eu vou explicar por que eu estou explicando essas coisas, esses detalhes. Presta atenção. Muitas pessoas dizem, o bispo, eu gostaria de saber se eu tenho que cumprir todos os mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos que foi dado a Moisés e o povo de Israel segue. E, além dos mandamentos, tem outras, porque os 10 mandamentos são o princípio, a base, mas tem também as regras, tem doutrinas que surgiram dos 10 mandamentos. Então, eu, como uma pessoa que crê em Deus, eu queria saber como é que fica a minha fé, como é que eu devo crer. Porque para mim obedecer à palavra de Deus,
O Velho Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus, os profetas, etc., tudo é a palavra de Deus. Mas, por exemplo, quem é que vai conseguir obedecer às leis de Deus 100%? É muito difícil isso. É quase que impossível, porque exige algo que a gente, às vezes, não pode dar. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Como é que eu posso amar alguém que eu não vejo, não toco, não sinto? Como é que eu posso amar alguém que é espírito? É a pergunta. Aí a pessoa já fica em dúvida com respeito à sua fé, o seu amor para com Deus, porque fica difícil, muito difícil. Mas veja só, é isso que eu queria que você entendesse. Quando o apóstolo Tiago fala na fé prática, a fé que exige obras, não a fé sem obras, porque a fé sem obras é morta. Ele mesmo diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como é que eu posso ter fé? Bom, a fé na palavra de Deus, nós temos trabalhado nisso, né, todo dia. A fé que você confia no que está escrito, no que Deus falou. Mas, por exemplo, como é que eu posso obedecer os 10 mandamentos? Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço, não vejo, não sinto? Como é possível isso? Então eu acho assim muito complicado, e muitas pessoas creem em Deus. Muitas pessoas, eu creio em Deus, eu só creio em Deus. Pronto, isso é suficiente. Não é não. Não é não. Veja só que ele, o apóstolo, irmão de Jesus, ele diz assim, ele fala com muita clareza que a fé, se não tiver obras, é morta. Assim também a fé, se não tiver as obras, quer dizer, as obras da fé são a obediência à palavra de Deus. Então, quando uma pessoa obedece à palavra de Deus, então essa pessoa está praticando a fé. Então, a fé não é uma coisa assim, digamos, que você não vê, você vê a fé. Você vê a fé em atitudes, como o caso de Abraão. Abraão teve que sair da terra, da parentela, da casa do pai dele. Foi uma manifestação de fé na palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus falou com ele, sai da tua terra. E Abraão obedeceu. Mas e hoje? Como é que eu posso entender isso hoje? Dá licença. Porque eu não ouvi ainda a voz de Deus. Como é que eu vou sair da minha casa, da minha parentela e tal? E para onde que eu vou? Não. Presta atenção. A fé só é possível ser materializada quando a pessoa tem realmente o Espírito Santo. Abraão não tinha o Espírito Santo, mas Deus lhe escolheu e lhe deu a unção do Espírito para que, através de Abraão, viesse nascer o filho dele.
e constituiu um povo, uma nação, para que o filho dele pudesse vir a este mundo. Então, nasceu um povo que só crê num só Deus. Mas aí, a pergunta que não quer calar: eu creio em Deus, isso não é suficiente? O apóstolo aqui diz que, ele diz assim, que até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus. Você crê em Deus? Mas até os demônios creem em Deus. Isso é muito forte. Deixa eu achar aqui o texto de Tiago. Ele fala, capítulo 2, versículo 19 de Tiago. Ele diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. E quer dizer, crer em Deus, pura e simplesmente, não é suficiente. Porque até os demônios creem em Deus, nem por isso deixam de ser demônios. Está aqui escrito. Então ele fala, mas, ó homem, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então ele fala, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quer dizer, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quem está falando aqui é Tiago, irmão de Jesus. Veio ser apóstolo. Esse homem, ele conheceu Jesus. Teve acesso a ele. Era irmão dele, de Jesus. E ele foi iluminado pelo Espírito Santo, claro, para reconhecer que o irmão dele não era simplesmente um irmão carnal, que ele era o filho de Deus. Ele era irmão por parte de mãe, a mesma mãe. Então, é preciso que as pessoas entendam que a fé que faz a diferença é aquela fé que obedece à palavra de Deus. Mas o bispo, eu queria saber, e eu que não posso, que eu não tenho conseguido crer em Deus, assim, de entregar minha vida e deixar tudo para trás. Eu não tenho conseguido isso. Por quê? Porque você não o conhece. É isso. Você precisa conhecê-lo, para que então ele possa falar e você obedecer. Mas como que eu posso conhecê-lo? Você tem que manifestar esse desejo, esse querer conhecê-lo. Oh, meu Deus, eu não te conheço. Como é que eu posso te seguir se eu não te conheço? Como é que eu vou entender a tua palavra? No Velho Testamento diz uma coisa, eu tenho que, por exemplo, me circuncidar. Já no Novo Testamento não precisa de circuncisão. Paulo fala que não há necessidade de circuncisão. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Pois bem, Jesus veio para sanar as dúvidas, para tirar, separar o joio do trigo. Jesus veio para salvar os que nele creem. E você sabe, você conhece a história de Jesus. Você pode não conhecê-lo pessoalmente, mas você já ouviu falar de Jesus. Todo mundo deve ter ouvido falar de Jesus, pelo menos uma vez. Então as pessoas têm conhecimento, ainda que vago, de Jesus, porém não o conhecem. Quem pode revelar Jesus para nós? Senão somente
o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Só ele. Só o Espírito Santo, é dele, do Espírito Santo, que vem a fé. A fé não é de todos. A fé está disponível para todos, mas não é de todos, porque nem todos creem. Então, infelizmente, há muitas pessoas que ficam perdidas por falta de discernimento espiritual. Quando você não conhece Jesus, eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia, até que também ouvi a voz dele, quer dizer, através da palavra dele. Quando ele falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando soou nos meus ouvidos essa voz, essa palavra, que foi extraída da própria palavra de Deus, então eu me interessei em querer conhecê-lo. Eu busquei conhecê-lo. E quando eu busquei, eu tive um encontro com ele. E depois que nós tivemos o encontro, o Espírito Santo, quem nos dirigiu e conduziu e tem conduzido até hoje. Então, nós não falamos algo do desconhecido, teórico. Nós falamos de algo que houve uma experiência. E essa experiência nós temos passado para as pessoas, para que as pessoas também venham ter a mesma experiência e possam conhecer o Deus vivo. Porque ter a fé, eu creio em Deus. Você crê em Deus, mas o que Deus tem sido para você? Como é que você tem vivenciado? Como é que você tem andado com Deus? Esse Deus desconhecido. Só o Espírito Santo para guiar. Só Ele para orientar. Só Ele e somente Ele para fazer a gente entender quem é Deus, como foi o caso de Abraão. Quando Deus falava, Abraão reconhecia a voz de Deus, porque ele tinha tido uma experiência com Deus. E todos nós que tivemos uma experiência com Deus, foi através do selo, do batismo com o Espírito Santo. É Ele que faz isso. É o próprio Deus que se revela para nós. Não foi Abraão que falou com Deus, que buscou a Deus. Foi Deus que foi buscar Abraão. Bacana isso. E é Deus que busca a gente. Mas quem ele busca? Ele busca, como diz o texto sagrado, lá no Velho Testamento, vamos lá no Velho Testamento, Deus fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se manifestar, para buscar aqueles que são sinceros de coração. Então Deus procura pessoas sinceras de coração para que Ele possa se revelar e então as pessoas possam ser testemunhas oculares dele aqui na terra. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Enquanto isso não acontecer, as pessoas vão ficar sem saber quem é Deus. E como é que eu posso... O senhor fala aí da história, fala da Bíblia, com licença um instantinho, por favor. O senhor fala aí da palavra de Deus. Mas como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou colocar isso em prática se eu não conheço Deus? Essa é a boa pergunta. Para conhecê-lo, você tem que se humilhar. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que ser sincero. Não importa se você é pecador. Você pode ser o pior dos pecadores, não importa. Deus não está buscando justos. Não, Ele está buscando pecadores que queiram se arrepender dos seus pecados, que queiram viver uma vida justa, que queiram viver em comunhão com Ele, que queiram servi-lo como testemunha viva dele aqui na terra. Então, crer em Deus não é suficiente. Eu creio em Deus. Não é suficiente, porque até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus e não deixam de ser demônios por causa disso. Mas quando a pessoa
conhece a Deus, tem uma experiência com Ele, então essa pessoa passa a ser testemunha dele aqui na terra. E isso é obra do Espírito Santo. Então, a fé é acompanhada de obras. Quando a pessoa crê em Deus, ela imediatamente toma atitudes, como foi o caso de Abraão, quando Deus pediu o filho dele para sacrificá-lo. Abraão não titubeou, ele obedeceu, porque ele conhecia a Deus, ele sabia quem era Deus. Então, amiga e amigo, para você tirar proveito da sua fé, você tem que obedecer a palavra de Deus. Para obedecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a Deus. Porque se você não conhece, como é que você vai obedecer uma pessoa que você não conhece? Então você tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, só o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, através de Jesus, faz essa obra. Você crê no Senhor Jesus e então o Espírito Santo já está movendo o seu coração, já está tocando em você, você quer conhecê-lo. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, obedece a minha palavra, segue a minha palavra. Então, é importante que você queira conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. Muitas pessoas recebem bênçãos sem conhecê-lo. Muitas pessoas são curadas, são libertas. Quantas pessoas nesse momento me ouvem e foram abençoadas em determinadas áreas de suas vidas, foram abençoadas. Tiveram fé, foram abençoadas. Mas é uma bênção passageira, porque não adianta você simplesmente alcançar as bênçãos de Deus. Você tem que ter comunhão com Ele, você tem que ser testemunha dEle aqui na terra. São esses que Deus está buscando para serem suas testemunhas, testemunhas da sua ressurreição. Uma cura, uma libertação, uma bênção, um milagre, não identifica a pessoa como testemunha de Jesus. Mas quando a pessoa o conhece e segue, obedece a sua palavra todo santo dia, quer fazer a sua vontade, quer agradá-lo fazendo a sua vontade, então aí sim acontece uma vida nova e ela se torna testemunha do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.